Nas noites silenciosas, quando a cidade dorme, dentro do coração de um pai uma tempestade ruge, feroz e implacável. Eu já acreditei que amor e responsabilidade eram suficientes para manter uma família unida, mesmo que o casamento se desfaça. Mas eu estava enganado. A verdade veio à tona da forma mais cruel. Meus 2 filhos foram deixados lá fora, tremendo de frio, esperando em frente a uma porta trancada. Suas vozes tremiam enquanto me chamavam: papai, a mamãe não está em casa. A porta está trancada, está tão frio. Não havia ninguém para ajudar. Nenhum rosto familiar a quem recorrer. A mãe, a mulher que um dia jurou protegê-los e amá-los de todo o coração, optou por abandonar os filhos para celebrar o novo relacionamento. Quando liguei para ela, não houve pedido de desculpas, apenas uma indiferença arrepiante: agora o problema é seu. Essa tristeza se tornou a faísca que desencadeou uma luta feroz. Uma batalha para recuperar a custódia total dos meus filhos e dar a eles o lar seguro e amoroso que eles merecem. Por trás da fachada silenciosa, escondiam-se meses de dias rigorosos e sem alegria sob o teto da mãe, refeições sem graça, sem doces, sem amigos e regras severas que os proibiam de compartilhar sua dor comigo. Eles eram prisioneiros no próprio lar que deveria protegê-los. E então descobri uma traição ainda mais profunda. Um estilo de vida luxuoso, com festas e férias luxuosas, escondido atrás de mentiras sobre dificuldades financeiras. Isso era mais do que negligência, era uma traição descarada ao dever maternal. Esta história não é apenas uma batalha pela custódia. É uma jornada crua de lágrimas, traição e esperança, esperança por um futuro onde o riso dos meus filhos possa soar livre, onde eles possam se sentir verdadeiramente amados. Junte-se a mim enquanto compartilho esta história intensa e tocante pelos próximos 30 minutos. E não se esqueça de comentar abaixo de onde você está assistindo, todas as vozes importam em histórias como esta. Na noite em que fiquei sozinho em nossa casa vazia, o peso das promessas quebradas me esmagou como uma tempestade da qual eu não conseguia escapar. Tenho 38 anos, pai de 2 filhos lindos, de 10 e 7 anos. Presos no meio de um casamento que se desfez, pedaço por pedaço, dolorosamente. Minha ex-mulher, apenas um ano mais velha que eu, e eu dividíamos a custódia dos nossos filhos, dividindo o tempo deles entre nós. Mas esse equilíbrio era frágil, ofuscado pela realidade de que minha renda superava em muito a dela, e com isso vinha o fardo da pensão alimentícia que eu era obrigado a pagar a ela, mesmo com os laços entre nós se desgastando irreparavelmente. Nossa separação não foi limpa nem silenciosa. Anos de brigas latentes, amores que se esvaíram e sonhos despedaçados finalmente explodiram em um último e amargo confronto. Lembro-me dela gritando, o veneno em sua voz tão cortante que cortou meu coração: queria nunca ter-me casado com você. Essas palavras ecoaram em minha mente muito depois de eu ter ido embora, pedindo o divórcio. Ela nunca lutou para ficar comigo, não ligou nem mandou mensagem para tentar salvar o que restava. 6 meses após o divórcio, descobri por uma amiga em comum que ela havia seguido em frente, não apenas seguido em frente, mas já estava envolvida com alguém novo. Eu queria sentir raiva, ciúme, traição, e senti, em ondas violentas. No entanto, pelo bem dos nossos filhos, contive tudo. Eu acreditava, ou escolhi acreditar, que ela ainda era uma boa mãe. Mantivemos contato estritamente por causa das crianças. Sem passado, sem dor, apenas logística. Mas, abaixo da superfície, as rachaduras estavam aumentando. Foi durante uma viagem de negócios que tudo desmoronou. Eu havia pedido a ela que tomasse conta das crianças por mais alguns dias, algo pequeno, um favor. Ela concordou. Mas então veio o telefonema que nunca esquecerei, a voz do meu filho tremendo de medo, perguntando onde eu estava porque a mãe deles os havia deixado sozinhos do lado de fora da minha porta trancada, no frio congelante. Ninguém para recebê-los. Ninguém para protegê-los. As ruas estavam vazias naquela noite. Os vizinhos estavam fora. Desamparada, implorei que ela voltasse, mas ela recusou friamente, dizendo que as crianças eram o meu problema agora, porque, tecnicamente, era a minha vez. Ela estava saindo para comemorar meses com o namorado. A realidade arrepiante me atingiu em cheio. A mulher que eu um dia amei e em quem confiava escolheu um encontro em vez da segurança dos próprios filhos. A polícia chegou bem a tempo de resgatá-los, levando meus filhos para a casa dos meus pais, a quilômetros de distância. Horas depois, ela foi presa por negligência. Esse pesadelo me acordou de repente. A fachada à qual eu me apegava, a de que ela era uma boa mãe, se despedaçou. Prometi, naquele momento, lutar pela guarda total, para proteger meus filhos de qualquer perigo. Mas, à medida que me aprofundava, o que descobri sobre a vida que ela levava a portas fechadas era ainda mais devastador. Uma vida de regras severas, fome, silêncio e isolamento para nossos filhos. A hesitação do meu filho mais velho em falar, o medo de represálias caso compartilhasse a verdade, a inocência esmagada,
tudo isso pintou um quadro mais sombrio do que eu jamais imaginei. E, à medida que as camadas se desfaziam, a história da nossa família desfeita se transformava em algo que nenhuma criança deveria vivenciar. Mas isso foi só o começo. Aquela noite ainda me assombra. A noite em que recebi o telefonema que destruiu tudo o que eu acreditava sobre a mulher com quem me casei. Eu estava em viagem de negócios, confiando à minha esposa a tarefa de cuidar dos nossos 2 filhos por apenas mais alguns dias. Foi um favor, algo pequeno, e ela concordou sem hesitar. Mas então, o pesadelo se desenrolou da maneira mais fria e cruel que se possa imaginar. Meu telefone tocou tarde da noite. Era meu filho, com a voz trêmula de medo e confusão. Ele me perguntou com um sussurro frágil: Pai, onde você está? Mamãe nos deixou na sua casa, mas você não está. A porta está trancada, estamos batendo há mais de 15 minutos, estamos com tanto frio, o que devemos fazer? Aquele momento, o desamparo em sua voz, a imagem dos meus filhos tremendo sozinhos lá fora, no ar gelado, me atingiu como uma faca afiada. Imediatamente, pedi que se abrigassem na casa dos vizinhos. Mas a rua estava estranhamente silenciosa e deserta. A maioria das casas ainda estava desocupada, os vizinhos em quem eu confiava também estavam fora. O pânico tomou conta de mim. Como isso podia estar acontecendo com meus próprios filhos? Liguei freneticamente para minha ex-mulher, era para ser responsabilidade dela, mas ela me respondeu com uma resposta arrepiante que feriu mais do que qualquer congelamento: o problema agora é seu. É a sua vez de tê-los. Sua voz era fria, distante. Nem um pingo de pedido de desculpas. Nem mesmo uma pergunta sobre se as crianças estavam seguras. Ela estava saindo para comemorar meses com o namorado, uma noite de alegria que ela valorizava mais do que o bem-estar dos próprios filhos. Sem outra opção, liguei para o serviço de proteção à criança. A ideia de estranhos vindo resgatar meus filhos era insuportável, mas era a única maneira de mantê-los seguros. Minutos depois, os policiais chegaram e encontraram meus filhos encolhidos na escada da frente, enrolados no cobertor do meu filho mais novo, tentando desesperadamente se manter aquecidos. A visão me partiu cada fibra do meu ser. Levaram meus filhos para a casa dos meus pais, a quilômetros de distância, um refúgio, mas longe do calor e do amor que mereciam. Enquanto isso, minha ex-mulher foi presa na hora por negligenciar os filhos, e seu descuido foi considerado um crime que mudaria tudo. Aquela noite marcou uma virada, não apenas em nossas vidas, mas na minha alma. A mãe que eu pensava se importar profundamente com seus filhos havia mostrado sua verdadeira face, escolhendo o abandono em vez da responsabilidade. Eu lutava contra a raiva, a traição e uma necessidade avassaladora de proteger meus filhos de qualquer mal futuro. No entanto, em meio a essa raiva, havia uma tristeza profunda e dolorosa. Como cheguei a esse ponto? Há quanto tempo meus filhos sofriam em silêncio? Como eu iria consertar essa família despedaçada? À medida que a adrenalina diminuía, a realidade se impunha, a batalha jurídica que se avizinhava, as cicatrizes emocionais gravadas nos corações dos meus filhos e meu papel como protetor deles em um mundo que de repente parecia muito inseguro. Mas isso foi só o começo. A parte mais difícil de toda essa provação não foi apenas a noite em que foram deixados do lado de fora, no frio. Foi tudo o que veio depois, o sofrimento silencioso que meus filhos suportaram dia após dia sob os cuidados da mãe. Quando finalmente me sentei e os ouvi de verdade, a verdade me atingiu com mais força do que eu jamais esperava. Meus filhos, meu próprio sangue, estavam vivendo uma infância desprovida de alegria, calor e liberdade, uma infância que eu jamais imaginei que eles pudessem suportar. A hesitação do meu filho era reveladora. Ele me olhou com olhos cautelosos, como se estivesse confessando um segredo proibido. Papai, a mamãe não quer que a gente te conte o que acontece quando estamos com ela. Aquelas palavras, silenciadas por tanto tempo, abriram uma porta para um mundo de solidão e medo que eu nunca tinha visto antes. Contaram-me sobre o regime rigoroso que a mãe impunha. Nunca eram permitidos doces, nada de junk food, e todas as refeições eram a mesma, comida doentia, sem graça. Aveia sem gosto, mingau e variedade mínima. É para nos manter saudáveis, disse minha filha baixinho, mas eu via nos olhos delas a fome, não apenas do estômago, mas também do espírito. A comida não era apenas sem graça, era um símbolo de negligência, um lembrete diário de que seu conforto, felicidade e prazeres da infância estavam sendo sacrificados sob o pretexto de cuidado rigoroso. Pior ainda, eles não tinham permissão para receber amigos, nem para festas de aniversário ou dormir na casa deles. A escola era um breve momento de liberdade, e depois voltavam para uma casa fria onde até os menores desejos, como brinquedos ou livros, eram negados. Soube que eles eram obrigados a ficar em silêncio nas lojas, sem poder comprar nem mesmo algo tão simples como nuggets de frango, porque a mãe achava que gastar dinheiro com extras era desnecessário.
O silêncio só era quebrado pela raiva dela quando eles se manifestavam, não por disciplina, mas por medo. O que mais me impressionou foi o controle arrepiante sobre suas vozes. Eles eram proibidos de me contar sobre essas restrições ou quaisquer dificuldades que enfrentassem. Ela disse que isso a deixaria furiosa, e que, se conversássemos, as coisas poderiam piorar, confessou meu filho. Meu coração se partiu pelo peso que eles carregavam. Crianças que tinham que esconder sua dor e proteger a imagem frágil de suas mães às custas de seu próprio bem-estar. Lembro-me das noites depois das nossas conversas, acordada, pensando em quanto dano já havia sido causado, e em quanto mais eu precisava fazer para protegê-los. Não se tratava apenas de comida ou privilégios, tratava-se de restaurar a segurança, o amor e a confiança. Eu estava determinada a criar um lar onde o riso deles pudesse preencher os cômodos novamente, onde eles não se sentissem presos a regras que visavam controlar em vez de nutrir. Por trás de suas confissões inocentes, estava a dura realidade, crianças presas em um lar governado pelo medo, silêncio e privação. E a verdade mais triste era que tudo isso vinha acontecendo silenciosamente, há meses, escondido de mim, escondido do mundo. Mas mesmo naqueles momentos mais sombrios, encontrei um lampejo de esperança, na resiliência deles, na confiança que tinham quando finalmente se abriam e na promessa que fiz de lutar por eles. No entanto, essa descoberta pessoal foi apenas um vislumbre do panorama geral. A história não se limitou à negligência e ao silêncio. O que se seguiu revelaria verdades surpreendentes sobre mentiras, traições e a fachada de sofrimento que sua mãe vinha retratando o tempo todo. Como pai, você sempre quer acreditar que há uma razão por trás de cada dificuldade que seus filhos enfrentam, uma fase difícil, uma dificuldade financeira, talvez até mesmo erros cometidos por desespero. Mas o que descobri sobre a vida da mãe deles foi uma traição tão profunda que me abalou profundamente e me forçou a confrontar verdades dolorosas que eu jamais havia imaginado. Meses depois do incidente, enquanto a batalha pela custódia se aproximava, eu sabia que precisava descobrir a verdadeira situação por trás da fachada. As histórias que meus filhos compartilhavam pintavam um quadro sombrio, mas o lado dela estava cheio de desculpas, dificuldades financeiras, desemprego e estresse. Eu queria acreditar nela, pelo menos um pouco. Mas as dúvidas persistentes me levaram a investigar mais a fundo. Comecei a observar discretamente, das sombras. De olho nas suas redes sociais através do perfil de uma amiga. O que vi não foi uma mãe solteira em dificuldades, mal conseguindo sobreviver. Em vez disso, me deparei com uma série de festas extravagantes, férias exóticas, jantares caros e noites intermináveis com o namorado, que contrastavam fortemente com a imagem que ela pintava para a corte e para mim. Lá estava ela, bebendo champanhe em casas noturnas glamourosas, relaxando em resorts de praia a milhares de quilômetros de distância, exibindo sorrisos e luxo. Fotos de roupas estilosas, carros novos, escapadas românticas, era um estilo de vida repleto de privilégios, contradizendo completamente suas alegações de desespero financeiro. Senti meu estômago se revirar com uma mistura de raiva e descrença. Como ela podia pagar por isso enquanto me dizia que não podia cuidar adequadamente dos nossos filhos? Como ela podia usar o dinheiro destinado ao bem-estar deles para alimentar essa indulgência irresponsável? Entrei em contato com alguns velhos amigos e conhecidos em comum, pessoas de quem eu havia me distanciado ao longo dos anos, para obter mais contexto. Eles relutantemente confirmaram o que meus olhos tinham visto. Não queriam interferir, mas estava claro que ela tinha todos os meios para cuidar das crianças adequadamente, mas optou por não fazê-lo. Em vez disso, ela canalizou sua energia e o dinheiro que eu enviava para seus próprios prazeres e para o estilo de vida do namorado, chegando a pagar a mensalidade dele, apesar de alegar pobreza. Ouvir isso de outras pessoas me magoou tanto quanto ver a mim mesma. Pintou o retrato de uma mulher que coloca os desejos egoístas acima da maternidade, usando a mentira como escudo enquanto nossos filhos sofriam em silêncio. Não era mais apenas negligência, era uma traição consciente. Em um momento angustiante, lembrei-me dos inúmeros telefonemas, e-mails e mensagens que enviei, implorando para que ela proporcionasse um ambiente seguro e acolhedor para nossos filhos. A cada vez, recebia desculpas, mentiras ou silêncio. Agora, tudo fazia um sentido amargo e doloroso. Essa revelação alimentou ainda mais minha determinação. Eu não estava mais apenas lutando para proteger, eles precisavam que eu lutasse por justiça, para responsabilizá-la por cada escolha que colocasse em risco o futuro dos meus filhos. No entanto, em meio a essa tempestade de raiva e traição, também lutei contra a dor. Tristeza pela mãe que eles perderam, pela família com a qual um dia sonhamos e pela inocência roubada dos meus filhos pelo engano e egoísmo. Mas não havia como voltar atrás. O próximo capítulo desta história estava chegando, um capítulo repleto de batalhas jurídicas, confrontos de cortar o coração e a luta para restaurar um pouco de normalidade na vida dos meus filhos. O tribunal se tornou o próximo campo de batalha nesta dolorosa saga. Um lugar onde cada palavra, cada evidência,
Cada confissão emocional decidiria não apenas os direitos legais, mas o destino da vida dos meus filhos. À medida que a poeira da traição e da negligência se dissipava, me vi sobrecarregada pela complexidade do direito de família. Eu já estava familiarizada com a responsabilidade, mas enfrentar a fria máquina do sistema judiciário era intimidador. Meu advogado se tornou minha luz guia em meio a essa tempestade. Uma voz firme que me lembrava que essa luta era pela segurança e pelo futuro deles. As acusações contra minha ex-esposa por negligência eram graves. As provas estavam do meu lado, o relatório do CPS, os depoimentos de testemunhas, os telefonemas assustadores e até mesmo as provas nas redes sociais de seu estilo de vida extravagante, enquanto ela alegava pobreza. Mesmo assim, os tribunais podem ser imprevisíveis, e eu tive que me preparar para cada desafio. Cada audiência era uma montanha-russa de emoções. Sentei-me diante dela, uma mulher que antes compartilhava meus sonhos, mas agora parecia uma estranha alimentada por desafio e desespero. Ela lutava para negar o que era óbvio, às vezes desabafando em lágrimas que pareciam ensaiadas, às vezes explodindo de raiva, culpando-me por arruinar sua vida, por ter ido longe demais. Mas, por trás de suas palavras, eu sentia o peso da culpa, do medo e da perda. As vozes das crianças ecoavam em minha mente, sua fome, seu silêncio, seu medo de se manifestar. Reuni todos os depoimentos que pude, inclusive a dos meus pais e amigos que testemunharam a negligência dela e o forte contraste no cuidado entre nossas casas. O juiz ponderou cada palavra cuidadosamente, sabendo que os riscos iam além dos detalhes técnicos legais. A pressão financeira pesou sobre ambos os lados. Minha ex-esposa confessou que não tinha condições de pagar advogados para todas as acusações e datas de audiência, o que apressou sua decisão de entregar a guarda, uma admissão de partir o coração, que demonstra o preço que essa luta teve tanto para ela quanto para mim. Não senti alegria com a derrota dela, apenas alívio por meus filhos finalmente puderem ter estabilidade. Durante intensos interrogatórios, suas defesas ruíram. As evidências de sua negligência, controle e fraude eram inegáveis. O tribunal viu a verdade que eu tanto lutara para revelar, que a prioridade deve ser o bem-estar e a segurança das crianças, acima de tudo. O verdito veio, a guarda total foi concedida a mim. O peso foi aliviado, mas a batalha marcou profundamente meu coração. Eu era agora a única guardiã de duas almas frágeis que haviam enfrentado mais dor do que qualquer criança deveria. A responsabilidade dobrou instantaneamente. Proteger, curar e reconstruir o que havia sido quebrado. Mas este capítulo jurídico não foi o fim, foi o começo da cura e da luta para criar um lar de verdade para meus filhos. Foi um compromisso marcado pelas memórias de negligência, lágrimas, mas também por um amor intenso. As portas do tribunal se fecharam atrás de mim, mas a verdadeira jornada, de cura e reconstrução, estava apenas começando. Conquistar a guarda total não foi uma vitória comemorativa, mas uma promessa solene de consertar as fraturas que anos de negligência haviam infligido aos corações dos meus filhos. O peso da responsabilidade pesava sobre meus ombros, mas, por baixo dele, crescia uma determinação inabalável: criar um lar transbordante de amor, segurança e aceitação, tudo o que lhes fora negado. Aquelas primeiras semanas foram frágeis e cruas. Meus filhos, antes quietos e medrosos, começaram a se desdobrar lentamente diante de mim, sorrisos hesitantes substituindo olhares furtivos, risos cautelosamente voltando para nossa casa. No entanto, por baixo da superfície, as cicatrizes eram reais e profundas. Perguntas noturnas nos assombravam: por que mamãe não nos protegeu? Será que eu fiz algo errado? Os momentos mais sombrios eram quando eu via a inocência deles tremuluzir, substituída por sombras de dúvida e confusão. Percebi que o trauma não desapareceria da noite para o dia, a cura era uma maratona, não uma corrida de velocidade. Meus pais se mostraram pilares de força, muitas vezes acalmando as crianças quando eu estava atolada de trabalho ou processos judiciais. Amigos dos quais eu havia me distanciado retornaram cautelosamente, oferecendo apoio e me lembrando de que ninguém luta essa batalha sozinho. Cada pessoa desempenhou um papel crucial. Um terapeuta que gentilmente guiou meus filhos através de suas emoções confusas, um vizinho que casualmente os convidou para tomar um sorvete para reacender suas alegrias de infância, até mesmo meu advogado, que permaneceu mais do que apenas um consultor jurídico, mas um aliado inabalável nessa guerra emocional. No entanto, em meio à frágil restauração, persistia uma tensão crua. A sombra da ausência da mãe, física ou emocional, pairava silenciosamente. As perguntas dos meus filhos sobre ela, seus sentimentos de traição e saudade, às vezes os oprimiam, e a mim também. Será que algum dia entenderiam por que ela escolheu diferente? Será que seus corações algum dia recuperariam completamente os pedaços fraturados pela negligência e pelas promessas quebradas? Para mim, a dor se misturou a uma sensação agridoce de alívio. Havia liberdade agora, liberdade da preocupação, de assistir impotente, de súplicas sem resposta. Mas também havia o fantasma do que poderia ter sido, um luto pela família que se desfez e pela mãe que meus filhos mereciam,
mas nunca tiveram. Com o passar dos dias, vi meus filhos resgatarem a infância aos poucos, a energia retornando, as vozes se tornando mais altas e confiantes, os olhos brilhando de esperança. Prometi a eles um futuro não repleto de incertezas ou medo, mas de carinho, amor e infinitas possibilidades. Esta história não termina aqui. É uma jornada contínua de coragem, resiliência e amor incondicional. Embora o tribunal tenha decidido a meu favor, a verdadeira vitória reside nos momentos de silêncio, histórias compartilhadas na hora de dormir, lágrimas enxugadas e mãos pequenas seguradas firmemente em meio à dor e à alegria. Obrigado por se juntar a mim neste caminho difícil, mas cheio de esperança. Se você já enfrentou traição, perda ou lutou para proteger aqueles que ama, compartilhe seus pensamentos e de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Toda história importa e, juntos, encontramos força.